Mateus, capítulo 14. Naquele tempo, Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar a respeito de Jesus. Então ele disse aos seus funcionários: Esse homem é João Batista, que foi ressuscitado. Por isso esse homem tem poder para fazer milagres. Pois Herodes tinha mandado prender João, amarrar as suas mãos e jogá-lo na cadeia. Ele havia feito isso por causa de Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Pois João Batista tinha dito muitas vezes a Herodes: Pela nossa lei, você é proibido de casar com Herodias. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo porque o povo achava que João era profeta. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos. E ele gostou tanto que prometeu à moça: Juro que darei tudo o que você me pedir. Seguindo o conselho da sua mãe, ela pediu: Quero a cabeça de João Batista, um prato, agora mesmo. O rei Herodes ficou triste, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, ordenou que o pedido da moça fosse atendido. E mandou que cortassem a cabeça de João Batista na cadeia. Aí trouxeram a cabeça num prato, entregaram para a moça e ela levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram, levaram o corpo dele e o sepultaram. Depois foram contar isso a Jesus. Ao saber o que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas as multidões souberam onde ele estava. Vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. Quando Jesus saiu do barco e viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e curou os doentes que estavam ali. De tardinha, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, já é tarde e esse lugar é deserto. Manda essa gente embora a fim de que vão aos povoados e comprem alguma coisa para comer. Eles não precisam ir embora. Deem vocês mesmos comida a eles. Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Pois tragam para mim. Depois pegou os 5 pães e os 2 peixes. Olhou para o céu e deu graças a Deus. Partiu os pães, entregou-os aos discípulos. E estes distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus
subiu sozinho a um monte, a fim de orar. Quando chegou a noite, ele estava ali, sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" Nesse instante, Jesus disse: "Coragem! Sou eu! Não tenham medo!" Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha!" Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Jesus e os discípulos atravessaram o lago e chegaram à região de Genezaré. Ali o povo reconheceu Jesus e avisou todos os doentes das regiões vizinhas. Então muitas pessoas levaram doentes a ele, pedindo que deixasse que os doentes pelo menos tocassem na barra de sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados.